Olá! Vamos para o terceiro princípio. O terceiro princípio de meditação são os versículos correlacionados. Então, são os famosos links. É como eu falei para vocês. Eu estava em Mateus. Me perdi aqui. Eu estava em Mateus 21, 22. E no meio disso, no próprio embaixo ali do versículo, do título de parágrafo, já tinha Marcos 11, 20 e 26, que é o mesmo texto, porém escrito por Marcos. E aí eu fui para lá, ou seja, teve um link, um mesmo assunto envolvido, tá? Então, eu anotei aqui, versículos, eu coloco resumido, ó, VS correlacionados. E aí eu coloquei Marcos 11, 20 ao 24. E aí eu coloquei, ó, é o mesmo assunto. Depois eu me lembrei também de Hebreus 11, que fala muito a respeito da fé, dessa coisa de orar com convicção. O Espírito Santo trouxe à minha mente a fé, o firme fundamento das coisas que não se veem. Então, assim, a oração com convicção, ela precisa dessa fé firme, que acredita, que traz existência mesmo que não esteja vendo. Então, eu anotei aqui embaixo também esse versículo, coloquei a referência aqui. Por que é importante o versículo correlacionado? Porque ele ajuda você a lembrar de mais textos na Bíblia com o mesmo assunto. Então isso vai aumentar até a sua memória, você vai começar a se lembrar mais de outros versículos referentes e também porque Deus pode falar sobre o mesmo assunto em várias partes da Bíblia. Então quando você vai juntando uma coisa a outra, você vai vendo que fica algo mais completo, tá? Fez o versículo correlacionado? Então nós vamos para uma parte bem difícil. Brincadeira. A gente vai para o pecados a confessar e pecados a evitar. Como que eu faço? Ó, pecados a confessar, eu anoto assim, PAC. E pecados a evitar, eu anoto PAE, tá? Isso é para mim facilitar, mas você pode escrever. Então, você vai confessar aqui para Deus, no seu caderno, você vai escrever as coisas que você já pecou ou pecados que você tem que evitar nesse texto. Por exemplo, o texto fala de orar com fé. É lógico que você vai entender que você tem que evitar de orar sem fé. Orar por religiosidade, orar porque tem que orar. Mas Deus pode trazer outras coisas ao seu coração. Situações que você orou sem fé, situações que você nem orou por uma situação. Eu até coloquei isso, ó. Confesso que já orei duvidando em meu coração. Eu já tive problema de coluna, acho que alguns sabem, tem um testemunho aqui no canal. E em muitos momentos eu orava sem fé de voltar a andar, sem fé de sair daquela situação. Até que a fé entrou no meu coração, porque eu pedia fé para o Senhor para conseguir passar por aquela situação. E depois eu já passei a orar sempre acreditando que a minha cura viria. E ela veio. Eu coloquei assim, ó, devo evitar o comodismo de levar as coisas para o conserto ou tomar um remédio de dor de cabeça, por exemplo, sem antes orar. Por que eu coloquei isso? Eu me lembrei de um conselho quando eu estava em Palmas, em uma missão lá. E eu tava com dor de cabeça e eu falei assim, nossa, preciso de um Dorflex. Alguém tem Dorflex ou alguém pode me levar na UPA, né? E a pastora falou assim, olha, antes de eu te dar um remédio, eu posso orar por você? Eu falei, pode, mas é uma dor de cabeça. E ela falou, mas Jesus também cura dor de cabeça. Então, assim, como eu sou acomodada às vezes, quando eu tô com cólica, quando eu tô com dor de cabeça, eu logo ir tomar um remédio sem nem pensar em orar com fé, para que Deus possa me curar naquele momento. Sabe? Às vezes a gente pensa que curas e milagres são só para coisas grandiosas, mas não, são para coisas pequenas. E eu coloquei aqui do concerto porque certa vez, esse ano ainda, não, ano passado, o meu secador queimou. Eu vi sair fumaça, eu vi o cheiro forte de queimado e ele parou de funcionar na minha mão. E eu falei assim, Bruno ainda era meu noivo, eu falei, olha, meu secador queimou, eu preciso de um secador, e agora o que eu vou fazer? A gente morava na base missionária em Curitiba, então lá era muito frio, você precisava secar o cabelo, senão você ficava com gripe. E aí ele falou assim, eu vou orar pelo secador. E eu ri no meu coração, porque eu fiquei pensando, nossa, vai orar pelo secador, sendo que o secador já queimou. E ele orou pelo secador, disse que ele segurou o secador, falou, Senhor, eu preciso que o Senhor conserte isso aqui, porque nós não temos dinheiro agora para comprar o outro, nem para consertar. Então, se o Senhor puder, por favor, conserta aqui o secador. E, gente, quando ele me chamou para testar o secador, eu fiquei assim maravilhada, porque realmente o secador estava funcionando. E recentemente mesmo, 2 semanas atrás, estragou a furadeira do pai do meu esposo. E aí ele já pensou em levar no concerto, mas ele falou assim, antes eu vou orar. E ele orou pela furadeira,
A gente levou a furadeira no concerto, porque no momento que ele orou não aconteceu nada. A gente levou pro concerto e o rapaz falou que ia ter que trocar uma peça e essa peça demoraria para vir, então ele não ia mexer, ele trouxe de novo, ele orou de novo pela furadeira. E a furadeira voltou a funcionar. Então, assim, antes de levar as coisas pro concerto, use isso como uma estratégia, como uma ferramenta para exercitar a sua fé. Ore pelas coisas, tá? Ore pelas suas coisas. Então, foi isso que eu coloquei aqui. Ó, eu já preguei aqui, mas na verdade é eu que tenho que orar pelas minhas coisas e sou eu que tenho que orar quando eu estiver com dor. Pelo menos pense em orar primeiro, antes de fazer qualquer coisa. E depois, se necessário, você vai ao médico. Porque também os médicos são instituídos por Deus, tá? Não tô querendo dizer que você não tem que ir em médico porque você tem que orar. Não, mas primeiramente ore e depois, se necessário, vá, tá bom? Então eu anotei isso aqui, certo? Vamos para o próximo vídeo para que não fique muito pesado. Eu peço que você dê o seu like aqui, se inscreva no canal e até o próximo. Tchau!